Amém. Glória a Deus. Amém. Agora chegou a hora tão maravilhosa que é de receber a palavra do Senhor. Vamos abrir nossos corações para ouvir a palavra e que a palavra do Senhor venha falar com cada um de nós. E Deus vai falar conosco. Está chamando a pastora Nancy, vai estar orando com a pastora Rose. Desde já agradeço a oportunidade, a palavra de Jesus. E Deus nos abençoe, pastora. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos estender nossas mãos. Senhor Deus, glória a Deus. Do Senhor só ser aqui instrumento mesmo, né? Para Deus falar conosco aqui, que já preparou para essa noite. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, maravilhoso Pai, que estás nos céus, Santo Filho, Senhor. Eu sei que ela está aqui, Senhor, apenas como um instrumento nas tuas mãos esta noite, ó Pai. Deus, usa ela, Senhor amado, para que a tua palavra, Senhor, nesta noite, venha de encontro a cada coração, Pai, nessa casa. O Senhor conhece cada vida que Ele entrou aqui, o Senhor sabe da necessidade de cada um de nós, meu Pai. Senhor amado, que nessa noite a tua palavra, meu Deus amado, ela venha, Senhor, falar naquilo que nós queremos, naquilo que o Senhor sabe que precisamos, ó Deus. Pai, leva para cativamente a mente de Cristo, meu Pai. Pai, nessa noite a tua palavra, meu Deus amado, ela venha, Senhor, nos edificar, Senhor, que nós possamos sair daqui fortalecidos, com a nossa esperança renovada, meu Pai. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oh, Deus maravilhoso, aleluia, Pai. A paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Primeiramente, vamos estar louvando.
a revelação da mensagem, né, eu pedi e sonhei e achei que fosse um sonho aleatório, que Deus não queria, não estava falando comigo, né? Por isso que eu louvei esse hino. Mas quando eu estava indo no ônibus para trabalhar de manhã, ele me trouxe o sonho à memória e confirmou a palavra. Glória a Deus. E se eu fosse colocar assim um tema, o que você tem feito para ouvir a voz do Senhor? Né? Amém? Então a palavra está em João 21. João capítulo 21, versículo 4. Deus, maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem achou isso, amém? Amém. Aleluia. Glória. Amém. Deus maravilhoso. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. Somente até aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus, maravilhoso. Essa palavra, ela se encontra num contexto qual Pedro e os seus amigos pescadores se encontravam desviados da presença de Deus. Aleluia. Né? Essa é a segunda pesca maravilhosa. O Senhor Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado. E Pedro estava profundamente angustiado, triste, decepcionado com ele mesmo. E ele diz: Eu vou pescar. E os irmãos, né, os outros apóstolos, discípulos de Jesus, disseram: Nós também vamos contigo. E ali eles ficaram a noite toda, não conseguiram pegar nada. Parece algo familiar, né? Porque no mesmo lugar, Jesus havia falado com Pedro e chamado ele e falado: De hoje em diante você será um pescador de homens, pescador de almas. Mas Pedro achava que estava tudo perdido com a morte do Senhor. E ele abandonou tudo. Na primeira vez ele deixou todas as coisas ali no mar, né? Abandonou a rede, abandonou tudo e falou: Vou seguir o Senhor. E nesse dia, Pedro estava tão decepcionado, tão triste, achando que tudo estava acabado, que ele estava praticamente desviado da presença do Senhor e voltado para a pescaria, né? Logo ao amanhecer, quando já estava começando a amanhecer, Jesus está ali na praia, né? Jesus está na praia. E essa passagem de Pedro, quando ele pergunta: Filhos, vocês têm algo para comer? E eles respondem: Não, nós não temos. João, ele reconhece a voz do Senhor Jesus. Será que nós temos reconhecido a voz do Senhor Jesus? Por que João foi o primeiro a reconhecer a voz do Senhor Jesus? Aleluia. Porque João, ele era o discípulo do amor. Ele era um discípulo que estava mais próximo de Jesus o tempo todo, até mesmo o dia da crucificação, ele esteve ali aos pés do Senhor. Então, é a primeira lição que nós aprendemos. Como nós fazemos para ouvir a voz do Senhor e reconhecer? É estar perto dele. Como que nós ficamos perto dele? Através da leitura da palavra, da Bíblia, né? Que é uma palavra viva e eficaz. Glória a Deus. Que é tão penetrante como uma espada de dois gumes. Ela faz divisão entre alma e espírito. Pai. Pensamento e intenção do nosso coração. Verdade. Aleluia. Né? Então, a palavra de Deus é um modo que nós temos
e entrando no mar e vindo de encontro com ele. Aleluia. Essa é mais uma coisa que nós devemos fazer para ouvir a voz do Senhor. Pedro, ele não veio do jeito que ele estava nu, né? Ele não veio nu, ele vestiu a capa e ele se lançou no mar. E Jesus e o Espírito Santo me mostrou Pedro como se ele estivesse ali nadando para encontrar com Jesus na praia. Então, muitas vezes nós queremos que o Senhor fale conosco, mas nós não queremos fazer nenhum esforço. Glória Nós a não Deus. queremos fazer um jejum, uma oração, né? E ali o Espírito Santo de Deus ele me falou que Pedro ele cingiu-se da capa porque ele tinha reverência e respeito com a presença do Senhor. Glória a Deus. Né? E aquele sonho que eu achei que Deus não estava querendo falar comigo, ele estava querendo me mostrar que uma maneira de nós ouvir a voz do Senhor é a maneira que nós chegamos diante dele. É com respeito. Muitas vezes hoje nós vemos muitas coisas, muitas pessoas chamando Jesus até de você, né? Muitas pessoas falando como se ele fosse igual a nós. Mas ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ele é o nosso Senhor, ele deu a vida por nós. Glória a Deus. Nós devemos ter reverência e respeito para ouvir a voz dele. Um revestimento espiritual. Nós não devemos ir nu na presença dele. Né? Então Pedro ele nos ensinou. Mesmo ele estando triste, mesmo ele estando chateado, mesmo ele estando afastado ali do propósito, ele ainda ouviu a voz do Senhor. Ele ainda permanecia com respeito com o Senhor. Né? Muitas vezes as pessoas falam, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais, e já começa a fazer tudo que fazia antes. Né? Já começa a querer andar de qualquer maneira, com qualquer veste, né? E já envergonhando o nome do Senhor. E ele diz que nós não devemos fazer isso. Nós nem devemos sair da presença dele. Né? Nem devemos sair. No caso de Pedro, ele saiu, mas ainda continuava com respeito. E quando ele percebeu que era o Senhor, ele fez esse esforço, ele se vestiu, né, e foi de encontro. E nesse dia, quando ele chega ali na praia, que eles levam 153 peixes, grandes peixes para lá, Jesus ele já está ali na praia com pão e brasa. Né? Ele já tem ali o pão assado e o peixe ali na brasa. Né? E ele fala, pragas que vocês também apanharam. E quando Jesus começa a conversar com Pedro ali, ele fala, Pedro, tu me amas mais do que estes? Ele pergunta por 3 vezes, para chamar a atenção de Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele havia se afastado. Né? Então ele traz ele aquele primeiro amor novamente. Você me ama, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Ele confirma o chamado. Muitas vezes você pode até querer sair da presença do Senhor, você pode até querer andar por outros lugares, mas o Senhor ele te encontra. E se você é uma ovelha, você vai entender quando ele falar com você. Glória a Deus. E a palavra fala assim, em João 10:27, minhas ovelhas, as minhas ovelhas me ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Né? Então, quando nós escutamos a voz do Senhor e reconhecemos a voz dele, é porque somos ovelhas. Ele falou para aqueles sacerdotes, aqueles doutores da lei, vocês estão me ouvindo, não estão entendendo porque não são das minhas ovelhas. Eu não tenho somente as ovelhas desse aprisco, mas tenho muitas ovelhas espalhadas pelo mundo, que somos nós, que eu ainda preciso reuni-las, né? Então, quando eu comecei a pensar nessa voz do Senhor e pensar de onde que Ele me chamou, de onde que Ele me tirou, que coisa mais linda que é o chamado do Senhor. Né? Aleluia. Quando você é uma pessoa improvável, que você está ali no mundo de qualquer maneira, com vícios, nem imagina que existe um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. E Ele chama pelo teu nome e você tem que ter Ele. Aleluia. Né? Eu comecei a me lembrar de quando Ele me chamou, de onde Ele me tirou. Né?
lugar que está é terra santa. Aleluia. Né? Então ali teve a sarça que queimava e não se consumia. Teve a voz do Senhor que chamou. Né? Muitos são igual Tomé, preciso ver para crer. Mas bem-aventurados são aqueles que não vivem, mas creem. Né? Somos nós que estamos aqui. Né? Alguns de vocês podem até ter um dom de visão, né? Ver os anjos, ouvir a voz do Senhor, audível. Né? Eu escuto no coração, na mente. Eu nunca ouvi a voz audível de Deus assim, pelo ouvido físico. Mas eu sei que aqui tem pessoas que escutam mesmo. Como ele chamou Samuel por 3 vezes, né? E Samuel não reconheceu. Será que o Senhor tem chamado e você tem reconhecido que é Ele? Nós temos reconhecido que é a voz dele nos chamando? Ele chama por 3 vezes, até que o sacerdote fala. Quando ele chamar de novo, você diz: fala que teu servo ouve. Então, cada um de nós precisamos de uma forma para o Senhor falar. Davi não era um pastor de ovelhas? Como que Deus falava com ele? Vamos lá lembrar de Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque era um lugar onde ele conhecia, ele entendia aquilo. Né? Então, o Senhor ele fala com cada um de nós aqui, no Japão, na China, em qualquer nação, tribo, língua. Ele fala de uma forma que você entenda. Senhor, aleluia, Deus. Então, o que o Senhor fala comigo, né? Eu não sei se os irmãos estão entendendo, né? Se eu estou conseguindo passar de uma forma que os irmãos entendam, mas o que eu consegui no Espírito Santo explica. Né? Que, primeiramente, nós devemos ter sensibilidade à voz do Senhor. Né? Aqui fala que os discípulos, a princípio, não reconheceram. João reconheceu primeiro que era aquele que era mais próximo, que ouviu mais a palavra, que orou mais junto com ele. Né? E nós vemos também que o próprio Jesus ele nos dá testemunho de ouvir a voz do Senhor através de orações. Né? Quando ele queria ouvir o Pai, o que ele fazia? Ele se retirava. Ele ia no monte. Ele foi no Monte das Oliveiras, né? Muitas vezes fala que Jesus estava ali orando e falando com o Pai. Né? Se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, o que o Senhor fala, o que nós aprendemos, né? O que eu aprendo e que o Senhor fala para a igreja, busque o Senhor Jesus enquanto você pode achar. Abre os ouvidos espirituais para ouvir a voz dele. Como o louvor diz, né? A voz dele é segurança, mesmo no meio do tormento. Aqueles discípulos viviam no meio do tormento ali, né? Eles estavam atormentados de medo, de insegurança, podia ser morte a qualquer momento, né? Acabou com aquele sonho, aqueles desejos que eles tinham de pastorear, de cuidar das ovelhas, né? Mas o Senhor restaura, assim como restaurou Pedro, assim como restaurou aqueles discípulos, Ele pode restaurar você. Eu não sei de que maneira que você está, se você está desanimado, se você está triste, se você não tem visto, não tem ouvido a voz de Deus. Mas procura silenciar as vozes que atrapalham a voz de Deus. Pai, verdade. Glória a Deus. Um deles é o primeiro que tenta atrapalhar a voz de Deus, quando Deus está falando. O inimigo é o primeiro, né? Também tem a voz da preocupação com as coisas desse mundo, como diz a parábola dos semeadores, que a palavra ela é sempre boa. Ela não existe palavra que não é boa. Mas existem corações que recebem o que não é bom. Né? Que não tem uma terra fértil, que não dá fruto sem fundo. Mas que deixa o inimigo com a árvore da rapina, vai lá e rouba a semente e leva. Ou a preocupação